Mais uma vez, boa noite. A Cruz Vermelha Portuguesa sabia em que condições estavam os bens doados por milhares de portugueses guardados num armazém sem condições da autarquia de Pedrógão. Numa entrevista exclusiva à TVI, Francisco Jorge, presidente daquela instituição, admitiu ter falado várias vezes com Valdemar Alves, o autarca de Pedrógão, admitindo inclusivamente ter conhecimento das falhas de segurança há muito existentes. Francisco Jorge desmente ainda o presidente da autarquia, garantindo que os donativos em causa não estão à guarda da Cruz Vermelha, dizendo mesmo que Valdemar Alves mente e é um homem sem palavra e sem honra. Uma entrevista polémica que termina da pior forma com o afastamento da coordenadora da Cruz Vermelha para os assuntos do Revita. Em estúdio tenho comigo Vânia Dias da Silva, deputada do CDS, Duarte Marques, deputado do PSD, Vítor Reis, ex-presidente do Instituto da Habitação, Magalhães e Silva, advogado, André Carvalho Ramos, o autor desta reportagem. Convidados, mas ausentes, os deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que lamentavelmente não aceitaram o convite de estar aqui presentes. Também convidado, como vimos na reportagem, o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, que primeiro disse que estaria neste debate, depois deu o dito por não dito. Muito boa noite a todos por estarem aqui neste debate. Começo por ti, André. Reina a impunidade em Pedrógão Grande. É literalmente, Ana, boa noite, o quero, posso e mando. Tudo se pode fazer. A mão de Valdemar Alves esteve e está ainda agora sob os donativos, quer bens materiais que foram, enfim, resultado da generosidade de um país inteiro que se mobilizou para levar carrinhas inteiras, caminhões inteiros carregados para aquele município para ajudar as vítimas dos incêndios, como também com os dinheiros, onde é quase, enfim, lamentável não haver essa transparência, sobretudo quando se olha para os outros dois municípios afetados por estes incêndios, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. E é o quero, posso e mando e o vale tudo, incluindo uma tentativa de condicionamento do trabalho de jornalistas, a quem Valdemar Alves nunca respondeu a qualquer questão, nunca esclareceu nada e há inclusivamente desmentidos feitos pelo gabinete do Primeiro-Ministro, também pelo Presidente da República, de coisas que foram ditas em Assembleia Municipal pelo Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Doutora, muito boa noite. Isto já ultrapassou todos os limites. Boa noite, Ana Leal. Muito obrigada pelo convite. Isto, pelo menos, tem contornos muito pouco esclarecidos e um ano e meio depois da tragédia de Pedrógão, a verdade é que tudo continua com uma cortina de fumo cada vez mais opaca e que, de facto, nos tem preocupado muito. Como sabe, o CDS tem acompanhado a par e passo estas matérias, tem feito diversos requerimentos, tem pedido variedíssimas audições, já ouvimos o Sr. Ministro Adjunto da Economia, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, o Presidente do Fundo Revita, já questionamos qualquer uma destas entidades por diversas vezes, questionamos inclusivamente, ultimamente, em janeiro, no princípio de janeiro deste ano, o Sr. Ministro das Finanças, a propósito de uma inspeção que teoricamente ia ser feita ao Fundo Revita e que o Presidente do Fundo Revita disse numa audição que nós requeremos ter sido já feita, mas até agora, estamos quase no fim do mês, estamos no último dia do mês de fevereiro, nada. Mas como é que se chega a ao estado de coisas atual sem acontecer nada? É exatamente essa a questão. Por isso é que nós nos temos desmultiplicado em tentativas de, em primeiro lugar, perceber exatamente o que está a acontecer. Repare, primeiro eram casas que, segundo as habitações, que são tratadas como primeiras habitações, ruínas, que foram transformadas em casas quando eram ruínas ainda antes dos incêndios. Essa denúncia foi feita aqui pela TVI. Exatamente. E já passou um ano e meio. Já passou um ano e meio. Já passou um ano e meio, os processos foram entregues ao Ministério Público. Primeiro, o Sr. Ministro da Economia disse há tempos que havia 10 casos dessa ordem. O Sr. Primeiro-Ministro disse que havia 2 casos dessa ordem. Ninguém se entende sequer nos números, quanto mais em perceber quais as consequências do que aqui se passou e é preciso apurá-las rapidamente. E o CDS o que pede e tem pedido
com veemência, é que primeiro se explique cabalmente o que se está aqui a passar, e ninguém ainda explicou cabalmente o que se está aqui a passar. A informação é muita e muitas vezes é contrária, e para além disso é preciso apurar consequências e responsabilizar quem efetivamente tem responsabilidades no que se está a passar. A verdade é que ainda não estão todas as casas reconstruídas, isso é um facto, ainda não chegaram todos os donativos às pessoas, isso também é um facto. Vimos que muitos estarão acondicionados nas condições mais deficientes possível. Vemos que haverá, alegadamente, dinheiro que não se sabe bem de onde vem ou veio por meios mais estranhos e que não se sabe bem quem gere e para quem, afinal, vai resultar. E, portanto, é preciso um esclarecimento cabal do que aqui se está a passar, e o CDS tem-no exigido e espera que ele venha finalmente a público, porque, efetivamente, não é normal que efetivamente estas coisas continuem a passar. Dr. Duarte Marques, muito obrigada. Está nos estúdios do Porto, connosco aqui em direto. Doutor, na reportagem é pedido por um deputado municipal do PST, precisamente, para que Marcelo Rebelo de Sousa possa aqui intervir. Boa noite. Na semana passada, com esta reportagem, esta primeira parte, das várias partes que já passaram sobre este caso, eu disse que esperava que nada do que vocês disseram se confirmasse, porque era muito mau sinal. Infelizmente, esta semana veio a confirmar, não só que é verdade, como mais uma vez o Sr. Presidente da Câmara, Valdemar, voltou a tentar enganar as pessoas. Eu devo dizer que este processo começou logo mal. Eu recordo aqui que o afastamento do IRU da gestão das casas a serem recuperadas é que abriu, no fundo, uma caixa de Pandora para que a Câmara de Pedrógão, o seu Presidente, o seu filho, a sua família e a sua Vice-Presidente gerissem tudo como se fosse deles. Este atraso na gestão, na catalogação dos donativos é compreensível e normal nos primeiros dias após a tragédia. É muita coisa, a generosidade dos portugueses foi gigante e, portanto, conseguir organizar tudo deve ser difícil, mas é inaceitável que, passado quase 2 anos da tragédia, as pessoas vítimas da tragédia voltem a passar por esta vergonha do que tem acontecido. Há pouco o André Carvalho Ramos falava que vale tudo. Aqui a ideia que fica é que Valdemar leva tudo e prejudica tudo, porque várias entidades tentaram ajudar, disponibilizaram-se para ajudar a gerir este processo e, afinal, a Câmara de Pedrógão concentrou tudo em si. O próprio Governo também ainda não teve a coragem ou a capacidade de retirar a gestão deste processo à Câmara Municipal, porque já foram várias as reportagens da TVI e de outros órgãos de comunicação social que puseram em causa a idoneidade da gestão e a transparência. Pode ser agora, deste processo. Soutor, que com o envolvimento do Primeiro-Ministro que aconteça alguma coisa amanhã, porque, pelos vistos, segundo o Valdemar Alves, deu a ordem para a conferência de imprensa se realizar no imediato. Eu confesso que não posso acreditar na palavra de Valdemar Alves e também tenho sempre muitas dúvidas sobre o que diz o Primeiro-Ministro. O que é facto é que a gestão deste processo, quer nos fundos comunitários, quer noutros aspectos, o próprio Governo não deu um bom exemplo. E ao não ter feito nada até agora, também levanta a suspeita porque é que não fez nada até agora, depois de tantas falhas terem sido detectadas. Eu devo dizer aqui que a própria Cruz Vermelha, que é uma entidade respeitadíssima do país, acaba por ser aqui vítima deste processo também, porque confiou à Câmara de Pedrógão a guarda de alguns bens que deveriam equipar as casas. E, portanto, a Câmara de Pedrógão, as próprias autoridades locais, a própria CCDR, já há muito tempo que deviam ter resolvido de outra forma este processo, e é graças à comunicação social e a vocês em particular que vamos sabendo mais coisas. Eu devo dizer também que este caso revela muito nepotismo, falta de transparência, e as autoridades já deixaram passar demasiado tempo sem atuar. Penso que era tempo de o Governo tomar uma decisão, que era retirar a gestão destes bens à Câmara Municipal de Pedrógão, porque não é pessoa de bem e não se pode confiar. Porque não só fogem à verdade, tentam esconder, manobram a informação, manipulam a informação e, ainda por cima, colocam entraves ao escrutínio e entraves a quem quer esclarecer as coisas. Felizmente, nós temos sabido o que está a passar, mas já começa a ser demasiado tarde para atuar. Devo dizer que até os próprios concelhos à volta de Pedrógão, que também foram prejudicados, estão a ser vítimas da deslealdade das autoridades e, em particular, desta Câmara. E num país que se mobilizou para ajudar tanta gente, essas pessoas que ajudaram, os doadores, também são vítimas. Exato. Mas devo lembrar aqui também que há muitos concelhos deste país que arderam e que, por lei, deviam ser ajudados e que o Governo tem ignorado e que, portanto, isto ainda dói mais a estas pessoas que não receberam nada disto
e que as mereciam tanto consequências, como e as as outras consequências receber. disto tudo. Doutor Vítor Reis, estupefacto com o que viu, estamos a falar de isto ter ganho uma outra dimensão com contradições, mentiras e agora também o envolvimento da Cruz Vermelha Portuguesa. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Acho que estas imagens que hoje tivemos a oportunidade de ver, mesmo assim não ilustram algo que está escondido naquele armazém, e se me permite, se a Ana me permite, eu ia ler 3 parágrafos de uma declaração que um deputado municipal que visitou um dos armazéns... Está-se a referir a Rui Capitão? O doutor Rui Capitão, que antes de ontem, na Assembleia Municipal de Pedrógão, leu uma extensa declaração do qual eu extraí 3 parágrafos que acho que retratam de forma fiel aquilo que, infelizmente, não foi possível filmar. Fiquei desagradado e estarrecido com o que vi. De facto, aquilo é bem pior do que foi mostrado na reportagem da Ana Leal. O que vi é chocante. Como é que, envolvidos quase 2 anos, esta Câmara ainda tem dezenas e dezenas de toneladas de bens doados, incluindo bens alimentares, roupas, móveis, eletrodomésticos, materiais de construção, os quais se encontram amontoados em situações degradantes e a ser objeto de vandalismo por terceiros. Só dizer que esse armazém a que se refere o Dr. Rui Capitão é precisamente aquele que Valdemar Alves não quis mostrar. É o que tem a retroescavadora à porta e que ninguém tem acesso a ele. E termino com o último parágrafo. Não me digam que a culpa de uma pilha de mais de 7 metros, eu repito, 7 metros de altura de roupa amontoada é dos jornalistas. Não me digam que a falta de segurança do depósito é culpa da TVI, porque antes da reportagem já tal espaço tinha sido vandalizado. Ora, o que nós sabemos é que a Câmara de Pedrógão não tem qualquer inventário dos bens que existem, não neste armazém, mas nos 2 armazéns onde estão os eletrodomésticos e todo o conjunto de bens que receberam dos donativos dos portugueses. É um velho... Já vamos falar precisamente disso. Ia só aqui nesta primeira ronda passar a palavra precisamente ao Soutor, porque este é o problema que o Dr. Vítor Reis está aqui a falar, ou seja, não havendo um inventário do que chegou e do que foi chegando ao longo de quase 2 anos de donativos, não só materiais como também dinheiro, e estamos a falar também de dinheiro que foi entregue em mãos à Câmara Municipal, dificilmente estas pessoas poderão ser responsabilizadas no processo que está a investigar, e fomos nós que avançámos com essa notícia, que está a investigar a parte dos donativos. Criminalmente pode haver aqui um vazio no sentido de não se conseguir responsabilizar estas pessoas. Boa noite, Ana Leal. Olha, eu não sei responder-lhe de uma maneira cabal a essa dúvida, porque isso suporia um conhecimento integral do que falta e do que não falta. Não há mesmo listagens, inventário sobre o que chegou. Não tenho dúvida quanto a isso. Não haverá listagem nem de bens, nem de donativos. E só, se me permite, só para que as pessoas entendam, uma coisa são o inventário da Câmara, outra coisa são as listagens das instituições. O facto de haver listagens do que chegou e do que está a ser guardado pelas instituições não permite que se consiga aferir do que chegou diretamente para a Câmara de Pedrógão. E esse é o problema. Pois isso é uma questão de prova, porventura, complicada. Mas não tenho a certeza de que não seja possível. Isto é, se for possível determinar a origem de donativos, quer de donativos em dinheiro, quer de donativos materiais, e souber qual o percurso que tiveram, não é de todo em todo impossível determinar-se se efetivamente houve bens e ou donativos que foram entregues, confiados à Câmara Municipal de Pedrógão ou a qualquer outra entidade, e a partir daí poder responsabilizar quem seja responsável por essas entidades por eventual dano ou descaminho desses bens. Porque, bem vê,
esta circunstância de, aparentemente, não havendo inventário, não havendo controle, ficar uma sensação global de destruição, de descaminho, de não chegada de donativos e objetos às pessoas a quem se dirigiam, é obviamente preocupante num primeiro momento, é a emoção pública. Num segundo momento, exige obviamente uma averiguação e uma averiguação cuidada para saber se é possível responsabilizar alguém ou alguma instituição por essa destruição e ou por esse descaminho, só a partir da comprovação que haja ou não destes factos é que se poderá dizer se há uma reação legal possível, designadamente uma reação criminal. Porque, repare, o que poderia estar aqui assim em causa, falando abstratamente, poderia ser ou uma destruição e descaminho de objetos que foram confiados a entidades que fazem parte dos poderes públicos, ou eventualmente uma utilização em benefício próprio, direta ou indiretamente, por parte das pessoas a quem esses bens foram entregues, e então teríamos aí assim, por se tratar de uma situação do domínio público, de um abuso de confiança de coisas públicas, o vulgarmente chamado peculato. As pessoas ficam muito perplexas perante a expressão, aí vale a pena perceber que o peculato é um abuso de confiança. Todos nós somos capazes de perceber o que é um abuso de confiança, mas um abuso de confiança praticado por funcionário público ou por entidade pública relativamente a bens públicos ou bens privados que lhes estejam confiados. Portanto, pode haver efetivamente essas coisas, mas vai depender de uma averiguação e de uma investigação. E aí, cuidado, vamos lá ver. Eu sou, obviamente, sensível a este espantoso cafarnaum de não se saber coisa nenhuma em matéria de habitação, a não saber coisa nenhuma em matéria de donativos, a não saber coisa nenhuma em matéria de quantias. Mas é isso que acontece. Isso é uma parte. Mas, havendo efetivamente essa parte, também não vamos lavar as mãos em termos de investigação. Isto é, há entidades próprias para poderem averiguar e investigar, têm a obrigação estrita de investigar, e investigar com cuidado e com detalhe para se verificar se há ou não aqui as instituições criminais. Eu interrompi, estávamos a falar da questão das listagens, precisamente de não existir esse inventário. Há uma velha frase da sabedoria popular que diz: se não queres que te roubem o rebanho, trata de contar as cabeças que lá tens. Em Pedrógão não querem saber do rebanho. E perdoar-me-ão, mas eu podia ter uma dúvida. Ou querem. Eu podia ter uma dúvida. Querem muito. Eu podia ter uma dúvida, se isto era incompetência ou se foi deliberado. E eu acho que para bom entendedor meia palavra basta, porque o que aconteceu em Pedrógão é a todos os títulos lamentável para se ter percebido que não foi incompetência. Numa fase inicial houve digamos, foi absolutamente avassaladora a quantidade de donativos que a Câmara recebeu e, portanto, eu compreendo que numa fase inicial foi difícil gerir esse fluxo, mas passado 1 ano e meio houve tempo mais do que suficiente para ter organizado e arrumado as coisas. Mas foi negado E a imagem que aquele armazém dá, claro. Mas o que é espantoso é que a própria Câmara recusou as ajudas todas que foram oferecidas, fechou-se em copas. Eu até, como Presidente do Instituto de Habitação à data, fiz uma oferta às 3 câmaras municipais de elaborarmos projetos de reconstrução das casas. E Pedrógão foi a Câmara Figueiró aceitou a nossa ajuda e fizemos o projeto. A de Castanheira de Pera também. E a de Pedrógão Grande nunca respondeu à nossa disponibilidade. Portanto, parece que em Pedrógão Grande queriam, podiam e faziam tudo sozinhos. E o resultado está à vista. Infelizmente, o descontrole é total. E, de facto, não cuidaram do rebanho e hoje estamos perante uma situação que é, a todos os títulos, lamentável, com aquele armazém que, de facto, não querem que as pessoas espreitem e vejam o que está lá dentro, mas imaginar pilhas de 7 metros de altura de roupa é quase o equivalente a mais de 2 andares. Portanto, estamos a falar de montanhas e montanhas de coisas que estão absolutamente, por esta altura, devem estar prontas para ir para o lixo. Dr. Eduardo Marques, está-me a ouvir? Estou perfeitamente. Doutor, o que é que pode ainda ser feito? Houve os deputados do PSD, 3 requerimentos ao todo, o último em setembro do ano passado, tudo caiu em saco roto. O que é que a partir de agora, como deputado e perante o que viu,
vai fazer? O PSD já tem falado bastante sobre o assunto, tem questionado o Governo. Eu recordo que eu e outros deputados eleitos por Leiria, nesse caso, têm feito muitas perguntas ao Governo, confrontaram vários ministros, o Ministro do Ambiente, que foi talvez também um dos responsáveis, o próprio Ministro Pedro Marques, que entretanto saiu do Governo, o próprio Primeiro-Ministro. Aqui há 1 ano e meio atrás não sabia destas coisas e nós começámos a questionar porque tivemos dúvidas. Entretanto, a comunicação social veio confirmar muito do que estava a acontecer e nós continuámos a questionar, a perguntar, e o Governo sempre se fez desentendido ou tentou aligerar responsabilidades. Eu recordo que o Conselho de Pedrógão não é um conselho que o Governo não visite. É um conselho que tem tido uma presença de muitos governantes, a CCDR está lá, há entidades que o Estado criou que estão lá e, portanto, não é uma terra de ninguém. As pessoas sabem disto e, por alguma razão, não atuam. Eu devo dizer que o exemplo de ligação familiar, de tentar resolver tudo com comunicação e manipulação de informação da Câmara de Pedrógão, tem um bom exemplo no próprio Governo. A forma como o IRU foi afastado deste processo todo é bastante suspeita, porque quando o Instituto da Habitação é afastado do início do processo e que permite às câmaras, e neste caso à Câmara de Pedrógão, decidir quem é que é ou não ajudado, está-se a deturpar a raiz da solução. Porque todas as entidades, quer a Gulbenkian, quer a Cruz Vermelha, todas as outras entidades e o fundo que vão gerir a reconstrução das casas, partem de uma informação da Câmara que afinal não é verdadeira e vem truncar todo o processo. A questão das ajudas, da gestão dos donativos, é mais uma em cima desta. E, portanto, eu penso que aquilo que eu já sugeri é tempo de o Estado, o Governo, chamar a si a gestão daquilo que existe no terreno e poder, de alguma forma, salvar ainda aquilo que está nos armazéns e melhorar a transparência deste processo. Eu devo dizer que Duarte Marques, permita-me só interrompê-lo para perguntar também ao CDS se tem de haver agora uma atuação efetiva do Governo. Estamos a falar, por exemplo, da Cruz Vermelha, com a nomeação pelo Ministro da Defesa, pelo Primeiro-Ministro, se deve retirar a confiança política neste momento, perante isto que sabemos, ao Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Vamos cá ver uma coisa. Para além das consequências criminais, que eu não tenho dúvidas de que têm que existir aqui, e obviamente isso é uma questão que não nos compete a nós tratar, mas que exigiremos que tenham o tratamento devido na sede própria, para além dessa questão, há evidentemente aqui um problema político. Nós perguntamos, como eu disse há pouco, ao Sr. Ministro das Finanças, se tinha sido ou não feita a auditoria ao Revita, que o Sr. Presidente do Revita disse que já tinha sido feita. Há 2 meses que fizemos essa pergunta ao Sr. Ministro das Finanças e era importante sabermos se essa auditoria foi ou não feita, porque tem que se replicar este género de auditorias por toda a multiplicidade de questões que aqui estão em causa. E a verdade é que nós não sabemos se essa auditoria foi feita e quais são os resultados dessa auditoria. E como esta auditoria que nós pedimos e perguntamos se tinha sido feita, tem que se fazer as outras auditorias. Sobre essa política para além da questão da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, obviamente, tem que ser vista a questão, porque há aqui um problema evidente. A Cruz Vermelha sabia, aparentemente, tudo o que se estava a passar e nada fez, e tem que tirar as consequências daí. Dr. Vítor Reis, temos que terminar. Uma última pergunta. Pedrógão está a saque? É uma enorme perplexidade, porque depois do que vimos com as casas, durante 6 meses repetidamente mentiram com o que se passava, agora os donativos. Parece que Pedrógão está a saque. Autenticamente a saque. E não é só por parte do poder local de Pedrógão, pelos vistos, tem a colaboração do poder central e do poder regional, neste caso da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e também dos responsáveis do Revita e da Cruz Vermelha, porque aquilo que se está a passar não podia acontecer pela única e exclusiva iniciativa da Câmara de Pedrógão. Muito obrigada a todos. Temos mesmo que terminar. Eu volto na próxima quinta-feira. Boa noite. Não é desta forma que me vence.